Pessoal, estamos aqui diretamente do Congerre 2026, o maior congresso de gestão e recursos humanos do interior. Estamos aqui no evento, mais de 400 pessoas presenciais, participando com palestrantes de altíssimo nível, falando de propósito, de performance, de pessoas, de futurismo, inovação, pensamento crítico, muita coisa bacana. Eu tenho o privilégio de receber aqui para bater o papo Pedro Cortella. Obrigado pela sua presença, cara. Obrigado, Celso. Prazer estar aqui com você. Foi muito bacana a sua palestra lá. Você causou um certo furor ali. Por quê? Foi inédito para mim, viu? É. Olha, não teve nada a ver com o que eu falei, teve a ver com o fato de eu ter caído do palco. Eu te falei, a gente ouviu daqui um barulho, mas como você levantou rápido, já saiu falando, você foi bem. Eu falei, eu acho que é algum truque. Como ele é um palestrante já assim, tarimbado, eu falei assim, acho que ele fez isso para chamar uma atenção ali, mas não. Cara, nunca tinha acontecido. Eu fui pisar em falso ali, fui mostrar um negócio no telão, apontando ali. E aí tem um espaço ali, que eu sabia que tinha um espaço, mas daí eu, enfim, empolgado ali no tema da palestra, fui mostrar um negócio na tela e pá! Deixei cair toda a minha perna do lado e fiquei pela metade. Caiu, mas nunca tinha caído. Inaugurou, então. Depois eu quero ver o vídeo pra saber como ficou. Mas daí, enfim, saí falando porque tá... Foi bem. Tá no... Sei lá, cara. É meio no automático mesmo. É. Mas, enfim, Não, depois o pessoal foi muito receptivo até, né? Depois deu pra fazer... Porque todo mundo faz assim... Aí depois vai falar, não, ele tá bem. Não, mas tá bom, mas não foi só esse o furor. O pessoal tava curtindo a palestra, já tinha umas coisas que você fez ali que todo mundo curtiu. Esse foi só um detalhe. A cereja do bolo. Cereja do bolo, foi a técnica. Eu falei, técnica de palestrante, ele quer fazer a palestra dele inesquecível, né? Não, você sabe que teve uns anos atrás, o meu pai caiu do palco mesmo. É. E ele também, ele tem 72 anos, né? Então eu lembrei disso agora quando eu caí, porque você vê que não é coisa de velho. Não, e contar pra ele vai tirar sarro. Não, você tá falando de mim? Não, ele continuou falando, né? Isso talvez com certeza eu aprendi com ele, porque é muitos anos, né? Sem dúvida. E eu acho que eu continuei falando mais no automático, assim, né? E aí, cara, depois eu fiz uma piada, aí o pessoal riu e eu comecei a beber água. Mas foi com natural. Eu que olhei daqui de dentro do podcast lá, falei, bom, acho que ele tá até atuando. Acho que o pessoal mandou bem ali mandou também. Mandou bem, foi bem. Mas obrigado, adorei estar aqui no Congerre, encontrar amigos e é um evento muito bacana. Muito, muito legal, Pedro. E você fala de futurismo, de inovação, de pensamento crítico. O que te move hoje, cara? Hoje o que me move é justamente entender o que vai sobrar para nós seres humanos nesse mundo em que a gente está terceirizando tudo para a inteligência artificial, né? Todos os processos, todos os nossos pensamentos. Tem gente que se consulta com o GPT ao invés de fazer terapia, né? Essa aceleração que o mundo deu nos últimos 4 anos, né? Pós-pandemia, ele me deixou num lugar muito pessimista, muito preocupado, assim, sobre o futuro. E à medida que eu estudo mais eu tenho clareza de que a gente vai sair dessa, vai demorar, né, um pouco, mas o caminho que a gente vai sair é o caminho de dentro, é o caminho de entender o que é essencialmente humano. Sim. É isso que me move, despertar as pessoas para isso. Não, isso aí é um tema super importante, atual. A gente estava conversando antes, é o que está em todos, mas nos bons podcasts discutindo, porque é muita alteração, né? Vou te contar uma história. Eu fui cortar o cabelo ontem, eu corto o cabelo no mesmo lugar há 30 anos, 35 anos. E com o Lemes lá, o papo sempre é futebol, não sei o quê, tudo. E ele deve estar com seus 70 e poucos anos, desculpa, Lemes, se não é essa idade, mas ele... Pô, gente boa pra caramba. E o tema foi, Celso, eu tô preocupado com a IA, meu barbeiro. Falei, por que ele? Cara, porque muita gente vai perder o emprego. Ele começou a me falar assim, mas por que ele? Celso, por exemplo, o arquiteto, eu preciso reformar aqui o salão. Né? Ele tem salão há muitos anos, mais de um, assim. Falou, pô, eu tinha que chamar o arquiteto para ver. Eu que nem pago nada lá do ChatGPT, comecei a usar. Sim. Comecei a perguntar, tá bom, se eu quero reformar, assim, o ChatGPT me manda uma foto. Eu mandei uma foto, ele começou a desenhar para mim como eu queria o salão. Eu falei assim, tá bom, eu não preciso do arquiteto, eu vou levar pro pedreiro direto. Aí eu falei assim, pô, caiu a ficha, como é que vai ficar?
Então não é mais E a gente achava que os primeiros trabalhos que iam ser substituídos eram justamente os manuais. Se a gente pensar o futuro dos Jetsons, a empregada é a robô. Né? E na verdade não, os trabalhos intelectuais que estão, os que exigiam de mais tempo de maturação, estudo humano, que estão indo embora. O arquiteto já foi, o pedreiro não. O pedreiro não, o encanador não, né? E nós chegamos à conclusão lá, eu e o Lemes. E o barbeiro não. E o barbeiro não. O barbeiro não. Eu falei, Lemes, a sua profissão está garantida mais que com alguns advogados, alguns médicos, alguns arquitetos. Falou assim, é mesmo, né, Celso? Falei, é mesmo. Então a preocupação começa a se esparramar por aí, né? Olha que visionário, né? Pois é, só cortando o cabelo e o tema era esse, assim, né? Mas a gente volta justamente a essas questões mesmo, porque o que fica é o que é clássico, né? O que levou nós seres humanos a essa condição que nós temos. A ciência mais básica de todas, de onde surgiram todas as ciências, que é a filosofia mesmo. Então, a nossa capacidade de fazer perguntas, né? Geralmente, por exemplo, o primeiro pensamento lá atrás, né? É Sócrates, é filosofia. Aí começa a investigar muito uma área, aí vira biologia, aí vira química, aí vira matemática, né? Mas tudo parte da dúvida, tudo parte da filosofia. E o que vai ficar no futuro é muito da nossa capacidade de não só pegar o que vem do GPT, mas juntar com aquilo que é nosso contexto, nossa história, nosso aprendizado, para fazer aquilo que é essencialmente humano, mas... Por isso eu vi que você colocou um slide lá, eu mais IA, né? Não sou eu versus IA, não sou eu, sou IA ou eu mais IA. Aquela apresentação só seria possível com inteligência artificial, eu não sei desenhar. E agora eu sou um grande desenhista. Pois é. Eu não sei fazer um monte de coisas que agora eu faço com inteligência artificial, mas sou eu que faço. Pois é. Né? Essa parte é importante, sou eu que faço. Né? Eu faço potencializado para IA, mas se eu uso a inteligência artificial para ficar igual a todo mundo, para fazer o que todo mundo faz, aí eu desapareço. Eu vi uma coisa, não sei se você concorda, que é a primeira vez que o ser humano está lidando com alguma coisa mais inteligente do que ele. Você acha que é isso mesmo? Eu uso uma frase na palestra que é de um biólogo chamado Edward Wilson, que a gente tem emoções paleolíticas, ou seja, nosso corpo, isso aqui que emoções? A gente fala, paleolíticas. Paleolíticas. Nosso corpo, nossa forma de organizar os órgãos, né? Nossa biologia não mudou muito nos últimos 300 mil anos. Né? Você somos iguais, foram Pedro Álvares Cabral, Jesus, se você acredita que ele existiu, sei lá, Sócrates, né? Platão. A gente não é tão diferente dessas pessoas. O cara que inventou fogo, Cleópatra domesticou o fogo, inventou a roda. A composição física é a mesma, nossas emoções são as mesmas, só que a gente tem que lidar com instituições medievais, que é o Estado, né? A escola ou a sociedade, que foram criadas há 500 anos atrás. É de um tempo medieval, assim, né? 1000 anos atrás, na verdade. Né? E tecnologia divina, que é essa telinha aqui que coloca na nossa mão todo o conhecimento do mundo. E como é que a gente usa isso com o nosso cérebro paleolítico? Não é que ela é divina, que ela veio dos céus, veio de Deus e chegou na nossa mão. Ela é divina porque a gente não sabe como isso aqui funciona. A gente não sabe, mas... Se eu falar pra você faz um celular, você não sabe fazer. Né? E ninguém sabe. Essa é a verdade. Precisa da união de várias outras coisas pra ter isso daqui. E a gente tá ficando maluco por isso. Né? Agora... Você estava falando otimista, vamos sobreviver, certo? Vai sobrar alguma coisa, ou vamos ficar todos malucos? O que deve acontecer? A gente estava todos malucos, né? A gente está vivendo um tempo muito extremo de guerras e de pouca esperança. A gente vai passar por um vale, eu entendo, né? Um período muito ruim, mas eu já vejo sinais de que as coisas estão voltando, mudando, assim. Isso que me deixa otimista, na verdade. A capacidade que as pessoas têm de fazer eventos presenciais, de se encontrar, de olhar o outro, de ter mais empatia, né? O MIT, né? Ele criou um framework recentemente, em dezembro eu recebi esse e-mail, que a gente já sabe o que a IA não vai substituir. E é nisso que todo profissional, todo mundo de RH, todas as pessoas que têm interesse em permanecer, em gerar legado, tem que focar. Que é empatia, presença, criatividade, opinião e esperança.
Empatia, presença, opinião, opinião, criatividade e esperança. Né? Empatia é a nossa capacidade de olhar o outro e achar que ele não é um inimigo, se colocar no lugar do outro, entender que ela é uma pessoa com contexto e com uma ideia própria, e isso não quer dizer nada, isso não me diminui por isso, né? Presença é estar aqui, é praticar a presença. Eu não estou aqui com você se eu estou olhando o tempo todo pro celular. Estar mesmo. É estar, né? Praticar a presença. Opinião não é falar sobre tudo. Opinião é se aprofundar em alguma coisa. A opinião que vale é a opinião de quem é profundo. E a gente, pelas redes sociais, a gente foi obrigado a opinar sobre tudo. Raso às vezes, né? Às vezes não profundo. 99,9% das vezes é raso, né? Fui gentil. E isso gera um mundo que a gente tem, né? A criatividade, ela é uma habilidade humana. Eu sou criativo com inteligência artificial, mas a inteligência artificial não pode ser criativa por mim. Sim. Porque ela produz, ela não cria. Quem cria sou eu. E a gente tem que retomar esse lugar da criatividade. E esperança. Esperança é a capacidade de achar que a gente pode fazer o futuro melhor. Entendi. Tem esses cinco coisas importantes aqui. O que me preocupou agora, não sei como é que você está vendo isso, essa guerra atual, né, Irã, Estados Unidos, me preocupou porque a primeira que eu acho que a IA realmente está uma das protagonistas decidindo, eu não sei se eu estou correto falar decidindo, mas ajudando muito aonde que os drones têm que ir, aonde tem que liberar coisa assim. Isso é um risco real? De acabar o mundo, por exemplo? Para os iranianos, eu acho que com certeza, né? Eu não tenho conhecimento sobre tática de guerra e sobre como a inteligência artificial entra nisso, mas a verdade é que a gente vive um mundo em fim de ciclo, né? O modelo econômico global, ele não se sustenta mais, né? O capitalismo não se sustenta mais, a liderança norte-americana, ela não se sustenta mais, né? Então a verdadeira guerra, na verdade, ela é a respeito de microchips da China, Taiwan, né? Onde é que está essa ponta? E o que a gente vai viver, não sei, mas pelo que eu entendo, é que a gente já não vive o capitalismo como vivíamos há 50 anos atrás. A gente vive o tecnofeudalismo, né? Que é o que o Yanis Varoufakis coloca como esse capitalismo de vigilância, em que, na verdade, a gente tem um império norte-americano que é comandado pelas big techs, né? Você não acessa mais a internet, você acessa o Google, a Meta, a Amazon. A internet livre, como ela foi prometida para nós e como ela não existe mais. Você está sempre ou trabalhando para eles ou dependendo deles, né? Eles são seus para todos os negócios, você precisa ser sócio. Você precisa ter um Instagram, você precisa ter um site. Você, como produtor de conteúdo, você precisa alugar um terreno no YouTube. Claro. Você depende do algoritmo para que seu trabalho seja mostrado, um negócio que você não sabe como funciona, que tem critérios duvidosos, assim, Então, a gente já vive isso. Isso é um esgotamento. E o mundo que a gente está vivendo das guerras, dos extremismos, né? Ele é uma decorrência direta dessa aceleração. Tem um livro que eu gosto muito do Max Fischer, que chama A Máquina do Caos, que ele explica como as redes sociais acabaram levando a gente para esse lugar. Esse lugar em que as pessoas, ao se fecharem em grupos, elas vão se tornando cada vez mais extremas nas suas opiniões. Sim. E, num primeiro momento, isso não oferecia um problema real. Mas à medida em que a gente foi passando, já estamos 20 anos nisso, isso já se reflete em política, em decisões, em governantes. Sem dúvida. Muito claramente. Então, por quê? Porque o algoritmo, a nossa emoção paleolítica, ela responde muito mais ao que é ódio, ao que é o extremo, do que ao que é o amor, o que é o carinho, o que é a beleza ou a essência humana. Então, assim, se você faz um post de ódio, por exemplo, ele vai sempre engajar mais do que um post falando que você veio no evento e teve uma baita experiência legal. Sim. E o efeito disso com 20 anos na nossa cabeça, a gente está vendo aí no mundo. É isso. Mas quando você fala que é um fim de ciclo, você fica um pouco pessimista. Ou é o fim de ciclo, ou vem um novo ciclo melhor aí? O que é melhor? Não sabemos. O que é melhor? Aí Sei a gente lá, entra num papo quase filosófico.
cara, como assim eu vou jogar bola com o Chico Buarque? Seria uma decisão fácil. Só que ele falou que cara, eu não sei o que eu faço, tipo, porque é o Chico Buarque. E aí, legal, ele recusou. Ele não quis nem conhecer, porque ele não quis dar a chance do Chico mostrar pra ele que ele é só um humano. Por quê? Porque o Bruno Medina é um perna de pau. Imagina ele joga a bola com o Chico e o Chico... Não, o Chico joga bem bola, né? Gosta de futebol. Imagina o Chico é um mala, começa a reclamar com ele, então dá um carrinho e quebra a perna dele. Sabe? Eu não quero dar a chance pro Chico Buarque me mostrar que ele é humano. Vou perder meu ídolo lá, claro. deixa eu achar o cara em outro patamar. Mas é óbvio que quando a gente joga a bola com alguém, a gente perde um ídolo. Porque tem vai que perder. Porrada vai ter estresse. E você conhece pessoas maravilhosas que jogando bola são infernais, que são os malas, né? Quem joga bola sabe. Então isso é incrível, cara, porque mostra exatamente isso. Tem pessoas que a gente não quer que perca a idolatria. Sim. Então, quer perder um ídolo, conviva com ele. Sensacional. Muito bacana, cara. Queria agradecer a sua carreira, essa virada toda que eu não conhecia. Achei muito bacana o posicionamento, que como você falou, eu sou dessa linha que a gente tem que fazer muitas coisas. Então cabe várias vidas dentro de uma. Né? Queria agradecer muito esse bate-papo rápido. Vamos combinar outros mais estruturados, Com até certeza. que deu muita liga. Alguma mensagem especial para todo mundo que está nos assistindo? Olha, quando você estiver fazendo uma palestra, que você olhe bem onde você está pisando. É o que eu deixo de dica aí. Sensacional. Você é um super sucesso brasileira também. Obrigado. Obrigado. Pedro Cortella, muito bom ter você aqui. Pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar o nosso convidado aqui, as redes sociais, e quem quiser bater mais papo com ele, vai ter tudo aqui para encontrar. Nos vemos daqui a pouco com mais um convidado.